criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança do amor. Amor que tem muitos nomes, muitos rostos, muitas formas e expressões. Amor que tem inúmeras histórias. Olhando a sua história de amor, que nomes são importantes para a sua vida? De que maneira você ajuda o seu ambiente a estar amorizado, a estar carregado de amor? Em que circunstância da vida você se revela como pessoa amável? Que passos você dá para quebrar o círculo do ódio e da violência que mata o amor na raiz? Nestes tempos em que estamos vivendo, como você tem praticado o amor junto aos seus, em sua casa? Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, paz e bem. Nestes tempos de grande disseminação de ódio e violência, devemos agir em sentido contrário, praticando o bem indiscriminadamente, como fizeram São Francisco e Santa Clara de Assis. São Francisco, em sua regra nambulada, nos ensina o seguinte: e mostrem por obras o amor que têm uns aos outros. Como diz o apóstolo, não amemos por palavra nem com a língua, mas por obra e em verdade. E não blasfemem contra ninguém, não murmurem, não difamem os outros, porque foi escrito: os murmuradores e difamadores são odiáveis aos olhos de Deus. E Santa Clara, em seu testamento, pediu que, e amando-vos umas às outras com a caridade de Cristo, demonstrai por fora, por meio de boas obras, o amor que tendes dentro. Assim, iluminados por nossos pais espirituais, que possamos praticar atos em prol de uma sociedade mais justa e fraterna, distribuindo amor e paz. Paz e bem. Olá, irmãos e irmãs. Falar de amor é sempre um desafio. Vivenciá-lo, então, maior ainda. E nesse período de isolamento, eu diria que precisamos fazer o amor gritar, que é justamente quando deixamos de fazer o que gostaríamos de fazer. Por exemplo, nesse período de isolamento, acredito que estou vivenciando o amor quando deixo de sair de casa, mesmo por uma necessidade. Estou fazendo o máximo de coisas em casa, via online. Compras, trabalho, até mesmo consultas. Outra maneira que estou vivenciando o amor é participando das missas que a nossa paróquia está oferecendo, as celebrações, também rezando o terço, e confesso que mais ainda do que se não estivesse essa pandemia. Assim estou amando mais a Deus. E quando dá aquela preguiça, aquela vontade de hoje não, hoje eu vou sair, então é por amor a Deus da vida, por amor ao próximo, que deixo de sair e ofereço isso pela vida dos irmãos. Outra maneira também é praticar o amor na vida familiar. Afinal de contas, eu estou vivendo 24 horas com a minha família e preciso manter esse amor, manter a paciência e manter a caridade. Praticar o amor nesses tempos de isolamento, eu cumpro o que Jesus deu como mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Praticar o amor de Deus é agradecer e louvar a Ele em oração diária, pois nos fez a sua imagem e semelhança. São Francisco exprime perfeitamente esse louvor no Cântico das Criaturas. Louvado seja Deus por todas as tuas criaturas. Amar ao próximo eu faço com atos concretos neste tempo de isolamento. O dízimo paroquial, ajudando aos necessitados na pandemia, numa das ações que a nossa fraternidade da UFS propõe, como, por exemplo, ajudando com doação às comunidades indígenas da Amazônia, da Diocese do Alto Solimões. Paz e bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O
Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria, toda paz em nossa fé. Esse Deus, pela ação do Espírito Santo, esteja com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nós chegamos ao terceiro dia em preparação ao dia de Santo Antônio. Hoje é dia 12 de junho. É um dia muito especial, porque nós rezamos por todas as pessoas que gostam das outras pessoas, por todas as pessoas que têm alguém no coração, mas rezamos de um modo especial pelos nossos queridos namorados. Rezamos também pelas nossas queridas famílias. A gente sabe que cada vez mais é difícil o relacionamento humano, como é difícil relacionarmos com os diferentes, com aqueles que estão ao nosso lado também. Então nós rezamos por todos os vínculos humanos, seja da amizade, do namoro e também dos laços familiares, dos laços matrimoniais. Que Deus abençoe a todos. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-no aqueles que o viram, e digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte, e torna-se o enfermo são. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Vamos ouvir a palavra de Deus, o Evangelho. São João. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vos deveis amar-vos uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Celebrar um santo é sempre desafiar-se pela vida que viveu este santo. E Santo Antônio é um santo muito denso, de muitos ensinamentos. Certa vez, num dos sermões, ou sermão de Pentecostes, ele disse: cessem as palavras e falem as obras. Cessem, inclusive, aquelas palavras, digamos, promissoras, aquelas palavras que muitas vezes pregam uma verdade, pregam uma caridade, mas na verdade tantas vezes estão imbuídas por trás, por baixo, de maldades e de segundas intenções. Então, para Deus, importa sempre o que está no coração do ser humano. E Santo Antônio, que carregava o menino nos braços, ele mostra para cada um de nós que o importante é carregarmos esse Jesus nas nossas mãos, no nosso coração, na nossa boca, no nosso olhar e na forma como nós ouvimos as coisas. Algo interessante é perceber que Santo Antônio, ele viveu num tempo em que haviam chamados hereges, na Idade Média, mas Santo Antônio, ele nunca quis bater de frente com aqueles que lhe eram tão divergentes no pensamento. Os hereges eram aqueles que não seguiam uma doutrina ortodoxa, que seguiam outros caminhos. Mas Antônio parece que, sendo um discípulo muito fiel, aprendeu bem de São Francisco. A heresia ele contrapunha e pregava serenidade, verdades.
ele incentivava virtudes. Não citou muitas vezes os hereges, como eu dizia, tomando o exemplo de São Francisco. Ele queria frades mais do diálogo do que do confronto. E nós percebemos hoje, no nosso mundo, quanto está desafiado por essa necessidade de buscarmos cada vez mais o diálogo, o entendimento, ao invés de buscarmos o confronto, a briga e todo tipo de desentendimento. Então, Santo Antônio, carregando Jesus no colo, ele também nos ensina a levar Jesus para as outras pessoas. Esse amor que Jesus nos ensina é um amor transcendental, é um amor que eleva o nosso coração. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É um amor que nos dignifica. Quanto amor existe em nosso coração. Santo Antônio é o grande santo que amou a Deus de todas as maneiras, foi fiel na sua vocação, sendo frade franciscano. E Jesus ainda ia mais além, nos ensinava a amar também os inimigos. Que compromisso, que desafio Jesus nos lança, ainda mais nesse mundo de hoje, que a gente possa amar o coração das pessoas sem distinção. Existe o amor da mamãe pelo seu filhinho pequeno, existe o amor dos amigos, a simpatia que temos com as pessoas às quais queremos bem. Existe também o amor do noivo e da noiva, do namorado e da namorada. Por isso Santo Antônio também é o devoto dos namorados. Todo namorado, namorada, noivo, noiva, papai, mamãe, esposo, esposa, devotam a Santo Antônio a sua oração, a sua prece, para que o namoro seja firme, para que o casamento seja firme, né? Que o ciúme não destrua o coração de tantos casais, de tantos maridos, de tantas esposas, mas que a família viva dessa palavra de Deus. O amor, ele é divino, o amor eleva nosso coração, que a gente possa amar a todas as pessoas. É o ensinamento de Jesus para nós. E Santo Antônio nos ajuda a palmilhar esse caminho. Encerramos agora com a nossa oração a Santo Antônio. Ó querido Santo Antônio, eis-nos aqui a teus pés, plenamente confiando em vossa poderosa intercessão. Intercedei por nós e por todas as pessoas, especialmente as que sofrem pela morte de alguém querido, pela falta de esperança, pela solidão, pelo abandono e pelo medo. Ó querido Santo Antônio, olhai pelo nosso mundo tão ferido neste tempo de pandemia. Mostrai-nos Jesus, pão de felicidade, de alegria, de esperança, pão da saúde e da paz, pão da virtude e do amor. Amém. Amém. Vamos pedir a bênção agora sobre você, Frei Carlos e eu pedindo a bênção. E eu lembro que amanhã você pode acompanhar também a missa da nossa fraternidade no dia de Santo Antônio, às 17 horas, pelo link, pelo YouTube, conforme você já assiste também a missa nesse tempo de pandemia, às 10h30 pelo canal do YouTube. Nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Rogai por nós a Deus, glorioso Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pela imposição de nossas mãos e invocação de todos os santos, de um modo especial do nosso querido Santo Antônio, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, dando-vos a saúde, a alegria, a felicidade, a paz e toda a graça. Eis a cruz do Senhor, afaste-se para longe de vós todos os inimigos da salvação, o ódio, a injustiça e o egoísmo, pois venceu o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, descendente de Davi. Aleluia. Amém. Amém. Fique em paz. Viva Santo Antônio! Viva! Viva! Para sermos mensageiros intercedei da
da justiça e da esperança.